Olá, como vai? Tudo bem? Você que está aqui não tem nada melhor para fazer do que assistir a esse quadro do Renato Responde. Fico muito contente de que você está aqui comigo hoje à noite. Você está bem? Como foi o seu domingo? Foi bem? Espero que tenha sido bem. Hoje eu vou responder 4 perguntas excelentes dos inscritos desse canal maravilhoso, tá? Depois da vinheta. Então, gente, sabe que o tempo aqui está meio maluco. Perto do Ano Novo, nós tivemos uma frente fria, ficou 0 graus aqui em Orlando. E hoje está 27. Pode um negócio, no meio do inverno, gente, fala sério. Fala sério, a gente quer um pouco de frio, a gente quer, por favor, faz nevar aqui dentro, dá um jeito. Né? Eu quero frio, eu quero botar meus casacos. Eu tenho tanto casaco, eu adoro casacos. Eu adoro, por isso que eu tenho que morar num lugar frio. Tá? Porque eu adoro casaco, eu tenho assim uns 10. Eu não posso usar. Posso usar porque toda hora tá quente, toda hora tá quente. Ou às vezes tá frio, mas eu vou entrar no carro, não vou pôr o casaco só para entrar no carro, sair e entrar aqui dentro, né? Tem que pôr o casaco para levar os clientes ver as casas e tal. Ou para filmar. E às vezes no dia de filmar fica quente, eu não posso usar meu casaco. Então vamos lá, né? Não se pode ter tudo nessa vida, tá? Fique contente, seja grato. Seja grato que tem luz, que tem dia, que tem sol, que tem chuva. Seja grato por tudo. Que tem frio, que tem calor, seja grato. Porque quem reclama é insuportável. Vamos lá. Pergunta número 1. Que foi feita pelo Marcelo Vilares. Eu faço assim, ó, porque daí eu enxergo melhor. O Marcelo perguntou: Renato, é possível cercar o quintal de qualquer casa? Não. Existe alguma regulamentação quanto ao material ou altura mínima e máxima? Sim. Pergunto isso porque a minha cachorra pula. E quando ela não pula, ela cava. Então olha só, que bonitinha a sua cachorra. Dê graças a Deus que ela pula e cava. Porque quando ela ficar velhinha, ela não vai fazer mais e você vai sentir falta. Então olha só, vamos lá. É possível cercar o quintal de qualquer casa? Não. Existem condomínios que você não pode pôr cerca. Por quê? Se você comprar um condomínio, uma casa em condomínio de locação de temporada, não pode cercar o quintal. Não pode cercar o quintal. Se você comprar uma casa que tem um lago no fundo ou tem um campo de golfe no fundo, você, não vou dizer que não pode cercar, na casa de temporada não pode, mas uma casa que tem um lago, um campo de golfe no fundo, você não pode tirar a visão dos vizinhos. Então o vizinho daqui, ele vê o lago assim, ó. À medida que você botou uma cerca fechada, ele só vê o lago daqui até ali. Se o outro pôr uma cerca fechada, ele só vê o lago aqui e aqui. E você não pode fazer isso. Você pode cercar com uma cerca de metal que você vê através dela. E tem altura máxima. Agora, por exemplo, se for uma casa onde você pode cercar, a altura máxima da cerca geralmente são 6 pés. 6 pés, cada pé é mais ou menos 30 centímetros, então 6 pés são 180 centímetros, que é 1,80 m. É o máximo. O cachorro não pula cerca de 1,80 m. Quer dizer, alguns pulam, tá? Mas provavelmente a sua não pula. E agora, quanto cavar, aí é o negócio, Marcelo. É que nem criança pequena, né? Você deixa a criança sozinha, até a Bíblia fala, né? A criança deixada sozinha vai causar vergonha aos seus pais. Então, se você deixa a criança sozinha, ela apronta. Se você deixa o cachorro sozinho, ele apronta.
O cachorro na Flórida não pode ficar no quintal sozinho por mais de 2 horas. Pode ser que você tenha que deixar ele 1 hora, mas se tiver um calor de 40 graus e o vizinho reclamar, a associação, a não sei o que, a defensora dos direitos dos animais vem, pula a sua cerca, pega esse cachorro e leva ele embora e nunca mais você consegue pegar ele de volta. Ele vai para doação. Então, nesse caso, vou te dar a sua opinião. O que eu faço com os meus cachorros? Meus cachorros só usam o quintal com supervisão. Eles só vão no quintal se eu for também. Ou se eu estiver dentro de casa. Eles só vão no quintal se eu for ou se eu estiver dentro de casa. Então eles só usam o quintal com supervisão. Mesmo porque tem cobra, às vezes, tem outros bichos, tem bobcat e tem o calor. Então se acontecer alguma coisa e eu tô ali, eu tenho tempo de pegar e levar no veterinário, levar numa emergência, uma picada de uma cobra, não sei o quê. Ou se um bicho se atacar com ele ali, eu saio correndo, me desengrenho junto lá com o bicho e a gente dá um jeito. Agora, se ele estiver sozinho, as chances de você não conseguir fazer nada, principalmente se a casa tem piscina, aí mesmo que ele não pode ter acesso à piscina. Porque a quantidade de cachorros que morrem afogados aqui, vai chegar uma hora que vai ter uma lei que você vai ter que pagar uma multa ou você vai preso se o seu cachorro morrer afogado na piscina. Porque se a criança morrer afogada na piscina, o pai é processado, tá? Por negligência. E por que não o cachorro? Deixou o cachorro preso lá, do lado da piscina, sem nenhuma cerca, sem nenhuma proteção. O cachorro estava andando, olhou para o lado assim, pisou, caiu, não conseguiu sair e morreu afogado. Então, deveria ter uma consequência para essas pessoas também. Então, não pode deixar o cachorro lá fora sem supervisão. Agora, se você não tem grama, é tudo... e você quer deixar o cachorro lá fora, eu sou contra, sabe? Marcelo, eu já falei para vocês, eu fui criado numa casa onde o cachorro ficava no quintal na coleira e eu sinto uma dor profunda no meu coração de lembrar os cachorros que nós tínhamos que só queriam ficar com a gente. Eles chegavam assim, eles não podiam passar da cozinha, eles sabiam que eles só podiam ficar ali olhando, eles ficavam olhando a gente ir para a sala assim e não podia. E não, vai para fora, vai para fora. Vai para fora, cachorro fedorento, vai para fora, põe na coleira, prende, fica lá no calor, no frio. Então eu sei, eu não penso assim, eu acho que esses animais, eles são diferentes dos animais selvagens. Os animais selvagens estão acostumados com isso, eles não têm essa necessidade da companhia humana. Agora você deixar um cachorro sozinho no quintal o dia inteiro, sozinho, sem nenhum companheirinho, nada, eu acho muito triste. E depois você chega, alimenta ele, vai dormir, ele fica mais sozinho a noite inteira. Pode ser quem for, eu acho isso muito triste, eu acho isso uma maldade. Talvez a pessoa não faça, porque nem na minha casa, eu não sabia, nunca ninguém me explicou, nunca ninguém me falou. Para falar a verdade, eu só aprendi isso sozinho, em partes, quando a gente comprou a nossa cachorra Aline, que ela começou a viver com a gente dentro de casa. Foi a primeira vez que a gente teve uma cachorra que vivia dentro de casa. E o pior, eu vou te falar, a gente tinha uma cachorra do lado de fora de casa, que a gente não deixava entrar dentro de casa, e ela via a outra entrar. Então isso acaba comigo. Só de eu lembrar disso, eu fico triste. Então, assim, se você vier com um cachorro aqui para os Estados Unidos, ele tem que ficar dentro de casa, tá? E se ele for lá fora, ele fica junto com você. Escolhe uma casa onde possa se colocar uma cerca fechada alta. E se ele estiver lá fora, você fica de olho nele, porque se ele cavar para sair do outro lado, você tá lá, você recolhe ele ou pede para ele não fazer, tá bom? Obrigado, viu, querido, pelo seu comentário. Segunda pergunta, que não tem o nome do perguntante. Vamos lá. Renato, ao analisar o potencial de valorização de imóvel na Flórida, quais indicadores ou sinais você costuma observar antes de decidir pela compra? E quais erros os investidores mais cometem nessa análise? Olha, a primeira coisa que a gente faz, porque assim,
Eu, quando compro para mim, eu não olho a valorização. Eu olho como eu quero viver. Porque eu sempre compro aquela casa que eu falo que vai ser a última, que eu nunca vou vender e depois eu vendo. Mas eu olho como eu quero viver. Então, assim, se você pensasse dessa maneira, vamos supor, você vai comprar um imóvel, você tem 60 anos, você vai falar assim, eu vou morrer nesse imóvel. Você está preocupado com a valorização? Não, você está preocupado com como é que vai ser sua vida daquele dia que você entrar naquela casa até o dia que você morrer. Você não está preocupado com a valorização. Quem vai herdar esse imóvel, que se vire, que vê o que vai fazer. Agora, se você está comprando como investimento, para ganhar na compra e ganhar na venda, aí você tem que pensar na valorização. Você tem que pensar se ele vai valorizar ou não. Então eu digo assim que para morar, pode até pensar um pouco, mas não pensa muito. Pensa mais. E geralmente os lugares bons de morar, eles valorizam mais. Agora, na questão de investimento, você precisa pensar. Uma das maneiras que nós olhamos os índices de valorização de imóveis no próximo ano para a média nos Estados Unidos. Então, o que nós fazemos? Os Estados Unidos teve uma valorização de imóvel média do ano passado de 7%. Aí, naquele bairro onde está aquele imóvel, nós pegamos alguns imóveis que foram vendidos no ano passado e olhamos no Zillow mesmo, o Zillow dá o estimate, quanto que eles valem hoje e vê se foi pelo menos 7% ou se foi mais que 7%. Aí você sabe se aquele lugar valoriza ou se aquele lugar não valoriza. Outro sinal de se valoriza é a quantidade à venda. Um condomínio que tem 80 casas à venda, elas estão competindo entre elas para vender, então o preço vai baixar. Então, às vezes não tem nem valorização. Então, um lugar que tem muito à venda valoriza menos. Por exemplo, de novo, puxa-saquismo do meu bairro aqui. Meu bairro tem 1.600 casas, tem 5 agora para vender. Então, assim, aqui valoriza muito. Porque as pessoas querem mudar para cá e não tem casa para vender. E por que essas 5 não vendem? Porque elas são ruins. As que são boas saem no mercado e vendem na mesma semana. Se ela fica, porque ela precisa de reforma, porque ela está muito cara, porque ela tem um fio passando no meio do quintal, porque tem algum problema, entendeu? Então eu acho que os sinais são esses. Em primeiro lugar, a comparação de quanto ela custava e quanto ela foi vendida e quanto ela vale hoje. Outra coisa é realmente a quantidade de casas à venda no condomínio e tal. E outra também, pesquisar um pouco a cidade, o bairro e o condado para ver o que as pessoas, os especialistas estão falando em respeito de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Tome cuidado com promessas, tá? Aqui vai construir o Centro Esportivo Olímpico. Eu já estou ouvindo isso há 6 anos. Né? Até agora não tem uma pá de terra que foi tirado de lá. Então, assim, toma cuidado um pouco com promessas. Outra coisa que a gente pode olhar também, os sinais, as construtoras sempre estão na frente da gente. Eu não sei o que elas fazem para saber das coisas. Então, a Pópica agora tá cheio de condomínio novo. Aquilo ali vai valorizar. Vai valorizar, vai valorizar. Ocala, maior valorização de 2025, de 2024. A cidade que mais valorizou na Flórida foi Ocala, em 2024. Então, assim, eles constroem... se eu não me engano, Ocala tem 60 mil habitantes, mas eles constroem 1.000 casas por ano e vendem 1.000 casas por ano. Numa cidadezinha tiquitica assim, ó. Você vai lá, tem uma casa nova em cada canto. Então, assim, o condado vai ser obrigado a construir escola, hospital, bombeiro, supermercado, vai trazer posto de gasolina, vai trazer parques, não sei o que. O que vai acontecer com a área? Um lugar que era mato não tinha nada. Agora um lugar que está cheio de coisas para fazer, cheio de hospitais, vai subir o preço. Então, assim, para investimento, eu acho que número 1, Ocala.
número 2, Apópica, no momento. Tá bom? Deixa eu ver se eu não respondi alguma coisa. E quais erros os investidores mais cometem nessa análise? Essa é uma coisa que a gente tem que falar. Eu acho que o maior erro que eu vejo é a pessoa querer comprar como se fosse para ela morar. Ah, mas eu achei longe dos parques. E daí? Você vai morar lá? Não. Quem vai morar lá é quem trabalha lá, quem tem seu negócio lá. Você vai alugar, você vai comprar e vai alugar para essa pessoa. Aí que tipo de pessoa que aluga? Qual que é o trabalho da pessoa? Ah, que tipo de pessoa aluga um imóvel em São Paulo? Qual é o trabalho da pessoa de São Paulo? Vai saber, como é que a gente vai saber? Eu falei para um cliente, ele falou assim, ah, mas é muito longe. Eu falei, ah, mas eu não gostei da vista. Eu falei, você vai morar lá? Não vou. Então, meu filho, a construtora está dando 50 mil de desconto. Você não gostou da vista, você não vai morar lá. Então, esse é o erro número 1. A pessoa ficar fazendo como se ela fosse morar no imóvel e ela não vai. Ela tem que olhar na valorização, no desconto, no preço de compra e depois no preço de venda. Eu acho que o segundo erro é aquilo que eu já falei aqui 1000 vezes. Não compra a melhor casa do pior bairro. Compra a pior casa do melhor bairro. Então, o segundo erro que eu vejo as pessoas fazerem, até clientes nossos, viu? É comprar uma casa porque ela é bonitinha. A gente mostra, olha aqui, essa localização é excelente. Ai, eu não gostei da cozinha. Ai, eu não gostei do banheiro. Aí compra num lugar, mas eu adorei a cozinha, adorei o banheiro. Mas você sai ali fora, olha os vizinhos, olha os carros. Nós tivemos uma casa no ano passado que nós vendemos, que nós mostramos vários para o cliente e nada ele gostava. Eu falei, Ricardo, deixa que quem vai achar a casa é ele. Aí o Ricardo falou assim, tá bom, então eu vou parar de encher, eu vou esperar. Aí ele mostrou a casa bonitinha, do jeito que ele queria. O dia que eu fui lá para inspeção e tal, eu falei para ele assim, olha, ela é bonita mesmo, ela é a mais bonita da rua, porque o resto é tudo feio. Né? E assim, comprou. Agora vai viver lá, vamos ver se vai gostar, vamos ver se vai, entendeu? Mas esses são os dois principais erros. Muito obrigado, viu? Da próxima vez, deixa seu nome aí, comenta aí e fala assim, ei Renato, fui eu que fiz aquele comentário, aquela pergunta do não sei o quê. Porque às vezes a pessoa usa o YouTube dela, que é um e-mail ou uns caracteres, não sei o quê, e ela faz a pergunta, mas não coloca o nome. Então, se o seu YouTube for assim, o seu YouTube não for assim, Renato Alves, aí você coloca, oi, meu nome é Renato, queria perguntar tal, sei o quê, porque daí a gente fala o seu nome aqui na televisão, na TV-lisão, tá bom? Pergunta número 3. Renato, você pode explicar a diferença entre lanai e pátio? Andréia Nicolosi. Claro, Andréia, muito obrigado. Olha, Andréia, acho que a primeira vez que eu ouvi falar lanai foi aqui nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido uma pessoa dizer lanai. O pátio, eu não fui pesquisar a origem da palavra, mas num senso comum, o pátio é uma parte do quintal que é cimentada, mas ela não é coberta. Tá? Isso é o pátio, the patio. Pátio, às vezes, nos Estados Unidos, também é usado para uma sacada de prédio. Eles também chamam de patio, né? Cujo telhado é o piso da sacada de cima. Agora, se por exemplo for, e geralmente é aberta dos lados, ele sai para fora assim, é patio. Se é numa casa, é uma parte cimentada ali que não é coberta.
Agora, se for fechado dos lados e tiver o seu próprio telhado e for atachado a casa no fundo da casa, ela tem o primeiro nome mesmo correto dela é back porch, ou seja, varanda de trás. Mas acostumou-se a chamar de lanai. Tá bom? Num apartamento, se ele for fechado dos lados e tiver só aquela parte da frente assim para você ver, ele também às vezes é chamado de lanai ou de porch, varanda. Porch, lanai. Tá? Então é esse aí, lanai é quando é fechado e coberto, né? Que daí você pode até pôr um screen para não entrar mosquito, mas tem que pôr ventilador porque é muito quente. Tá certo? Obrigado da sua pergunta, adorei. Agora nós vamos para a última pergunta de hoje, que foi feita pelo Jairo Barbosa. Jairo perguntou: Renato, com todo o seu conhecimento, existe algo diferente que você acredita que vai acontecer no futuro do mercado imobiliário da Flórida e que nenhum site ou página de corretor está falando? Olha, obrigado, Jairo. Eu vou te falar uma coisa séria. Às vezes, eu me sinto como se eu não estivesse fazendo uma coisa que eu deveria estar fazendo. Porque assim, eu acredito muito que você tem que ser um estudioso para o resto da vida. Você tem que estudar design, você tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, tem que estudar aquilo. Porém, a gente precisa de descanso para o cérebro e para o corpo. E eu trabalho bastante. É raríssimo o dia que eu vou embora para casa às 3 horas da tarde. E aí às vezes eu vou por causa dos cachorros, mas eu sento lá no computador e continuo trabalhando. É raríssimo quando eu vou para casa e não tem nada para fazer. Outro dia eu falei para o Ricardo, para eu dar conta de todos os e-mails, de todos os desenhos e de todas as coisas que eu tenho que fazer, eu teria que trabalhar no dia 24, 25, 26, 30, 31, 1º e 2, e daí sábado dia 3 e domingo dia 4. Então, às vezes eu sinto que eu não consigo arrumar tempo para estudar mais. Então, assim, pelo que você disse aí, com todo o seu conhecimento, eu não acho que eu tenho. Eu poderia ter muito mais, se eu tivesse mais tempo para pesquisar a fundo. Agora a sua pergunta, né? Existe algo diferente que você acredita que vai acontecer no futuro do mercado imobiliário da Flórida e que nenhum site ou página de corretor está falando? Eu acho, Jairo, que tem duas coisas. Eu acho que tem duas coisas aí que são para o futuro, né? Que são para o futuro e que as pessoas não falam. A gente está falando de mercado imobiliário, eu vou te falar assim do cliente da imobiliária e do corretor, tá? Coisas da economia, do futuro da economia, é quase imprevisível. Vai ter uma guerra, ninguém está sabendo se vai ter ou não. Vai ter uma quebra, vai ter uma pandemia, isso aí é o futuro imprevisível, isso ninguém tem como prever. As pessoas podem chutar que o preço das casas vão subir, elas podem chutar que os preços das casas vão abaixar, pode existir uma especulação. Hoje as pessoas estão falando bastante que com a queda, com o corte de juros, as casas vão subir. É lógico, se o governo continuar com a promessa de cortar os juros, isso é automático. O preço da casa vai subir. Não tenha dúvida. E isso todo mundo sabe. O que eu acho que vai acontecer, eu acho que a inteligência artificial vai cada vez mais tomar conta de tudo. Entendeu? Eu acho que vai chegar uma hora que o cliente a inteligência artificial vai achar a casa para ele. Já está achando, né? Mas eu acho que a inteligência artificial vai chegar a um ponto que ela vai descobrir todos os furos de tudo
E ela vai poder falar coisas que é proibido hoje o corretor falar. Então, acho que no caso da imobiliária, hoje as imobiliárias já estão usando inteligência artificial para fazer muitas coisas, para fazer muitas pesquisas, para responder clientes e para essas coisas. E no lado do corretor, a inteligência artificial já está ajudando ele a fazer outras coisas, ele fazer vídeos e, por exemplo, alguns dos nossos vídeos, a minha voz que narra, não fui eu que narrei, é uma voz de inteligência artificial. Mas você talvez nota alguma coisa diferente, mas você fala, talvez naquele dia ele estava mais acelerado, mas se eu não falar, ninguém... Entendeu? Então, assim, muitas narrações que eu tinha que fazer, eu não faço mais porque nós temos a inteligência artificial fazendo as nossas vozes, as nossas fotos, os nossos vídeos e um monte de outras coisas. Nós já temos auxílio da inteligência artificial aqui dentro da Alves & Hall. Então eu acho que a inteligência artificial vai mudar o mercado imobiliário, tá? Vai mudar o mercado imobiliário. Ela vai conseguir, inclusive, como ela tem acesso rapidíssimo a publicações do mundo inteiro, se você perguntar para ela assim, daqui a um tempo, né? Onde é que vai valorizar? Onde é que vai... entendeu? Ela vai te dizer. Então eu acho que a inteligência artificial vai revolucionar o mercado imobiliário. Diferente disso, eu acredito que o que as pessoas... Eu não vi em nenhum outro site, também eu não assisto muitos outros canais de corretores do YouTube. Eu sei que existe uma grande oferta de brasileiros para as pessoas construírem em Ocala, para que elas construam e vendam e tenham um lucro de não sei quanto por cento, que na maioria das vezes não acontece. Principalmente de 2023 para cá, quando os preços dos imóveis caíram na Flórida. Eu acho que construir uma casa em Ocala é ótimo, não para vender imediatamente, para segurar. E ninguém está falando isso. Você deveria construir... quanto é? 280 mil para construir uma casa, você vende ela por 330, você, depois de pagar as comissões e tal, você fica com 20 mil em um ano. Não vende. Não vende. Constrói essas casas com esses construtores e fica com elas, porque essa cidade vai assim, ser um centro. Quando eles começarem a construir as coisas lá e as pessoas virem que morar em Orlando é caro e lá você vai ter a mesma vida pela metade do preço, todo mundo vai comprar tudo que tiver na prateleira. E aí o que sobrar vai custar o preço de ouro. Aí é a hora de vender. E aí, entendeu? Eu acho assim, eu tenho uma casa que eu construí lá que eu não vendi, não vou vender. Vai alugar. Daqui uns 5, 8 anos, vai estar o dobro do preço. Aí eu vendo. Aí eu vendo e saco, eu botei 300, eu saco 600. Tá? Então é isso, eu acho que isso é uma coisa que ninguém está falando. Outra coisa que eu acho que vai acontecer no mercado imobiliário da Flórida, que ninguém está dizendo, é o seguinte. Isso eu já tinha falado uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, que os preços dos apartamentos iam cair. E caíram mesmo, por causa do problema das HOAs, dos condomínios. Eu acho que os imóveis nas áreas de furacão, das costas, eles vão cada vez ficar mais baratos. Mais baratos, mais baratos. Então, assim, se você não quer perder dinheiro, tal, vende agora. Né? Vende agora, não investe em... Se bem que, assim, sempre vai ter gente querendo ir pra praia, alugar... Mas assim, isso é mais especulação, tá bom? Então, Jairo, vou terminar este Renato Responde com a sua pergunta. E eu vou fazer um convite para vocês. Se vocês que gostam da Flórida, pesquisam da Flórida, sabem bastante coisa da Flórida, leu alguma coisa, ou tem alguma previsão ou algum sentimento de que acha que vai acontecer alguma coisa por aqui, pelo amor de Deus, me avisa. Escreve nos comentários que eu vou adorar ler a opinião de vocês, tá? Lembrando que os especialistas disseram que depois da pandemia
o mercado imobiliário nos Estados Unidos ia quebrar e os imóveis iam custar 1/3 do que custavam no começo da pandemia ou antes da pandemia. E eles estavam totalmente errados, porque os valores dos imóveis dobraram. Então, nada que, inclusive, especialistas dizem pode se escrever na pedra. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. O Dani, o Lucas, o Vicente falou hoje? Acho que não. Ô Vicente, você falou alguma coisa hoje? Ah, deixa eu contar pra vocês antes de eu me despedir, tá? Sabia que o Vicente virou celebridade? Essa semana, 2 pessoas que vieram fazer reunião aqui no escritório falaram assim: cadê o Vicente que nós queremos tirar foto com ele? Eu tive que ir buscar o Vicente e as pessoas tiraram foto assim, comigo e com o Vicente. O Vicente agora tem que aparecer nas fotos e eles gostam que ele grita. Tá bom? Então assim, Vicente, você virou celebridade. Tá certo? Vejo vocês na quinta. Eu não sei o que vai acontecer na quinta, daqui 3 semanas. Então, se você quiser saber o que eu vou mostrar na quinta, você vai ter que ligar o seu YouTube na quinta e assistir, tá bom? Mas eu tenho certeza que vai ser legal. Você não acha? Você tem alguma dúvida que vai ser legal? Bom descanso para você. Se você assistiu até aqui e não é inscrito, por favor, se inscreve, não custa nada, né? Ajuda o canal, estimula todas as pessoas que trabalham nele e a gente continua produzindo esses conteúdos. Até quinta-feira. Tenha uma ótima noite de descanso. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.